Voa, 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 subir, subir. E alemão! Sou Gustavo, do Clio História e Literatura. É nóis, beleza? Eu crio carro mesmo, pô. Não aprende, cara. Seguinte, antes de começar o vídeo, os links vão aparecer aqui, tá ligado? Liga, aperta lá. Hoje eu tô com touca, tô de touca. Tô muito mano, tá ligado? Pode pá que é nóis. Mano Brau. Começamos Novembro Azul, né? Você homem maior de 40 anos, lembre-se. Dá pra fazer o exame do sangue também. Mas o de toque é melhor. Não, é pra saber se mais rápido, entendeu? É mais rápido. O de sangue demora. Tem que tirar sangue também. E hoje... Falar que nós igual aqueles YouTube lá de criança. E hoje... Nós vamos falar sobre a FAB, né? A FAB. Não a FAB em si, vou falar quantos aviões tem. Não vou falar isso não. Você vai em outro canal e assiste aí. Que é história, porra. Então vamos falar sobre a criação da FAB, da Força Aérea Brasileira. E aí, quem que criou o avião, rapaz? Quem que criou o avião? Foi Santos Dumont? Não, foi o Simon White? Não sei. Falam que os caras foram impulsionados? Não sei, vamos saber. Mas a verdade, gente, que a gente vê, na verdade, só com o Santos Dumont e os irmãos White, mas praticamente todos os países têm um criador do avião. Inclusive na França, eles acreditam que é um cara francês que criou o avião. Então, mas é brasileiro. Nós é brasileiro, nós sabe que foi o Santos Dumont que criou. Nós tem a Embraer para comprovar. A gente tem que aprender que depois que criou o avião, né, teve a Primeira Guerra Mundial lá, o pessoal começa a sincronizar o avião com um tiro da metralhadora para ficar com a metralhadora dentro do avião, né? Tem os primeiros combates aéreos. Tem o Zeppelin também, que o Zeppelin fica muito obsoleto por conta dos aviões bombardeios, que era muito lento, muito grande, muito lento e muito custoso. E no contexto da Primeira Guerra surge as primeiras forças aéreas. Surge a Força Aérea Inglesa, né, que seria a RAF, Royal não é pó, é de realeza. Royal Air Force. Tem que falar o Force, que eles falam Force. Também a Força Aérea Italiana, que a Itália ela é famosa por trocar de lado, né, o famoso vira-casaca. Nunca confio na Itália. Mas em outros exércitos, assim, tipo no Brasil, a Força Aérea aqui era especialmente da Marinha ou do Exército. Os dois que tinham aviões. Ou seja, não era um poder, né? Não era um braço das Forças Armadas. Era uma divisão da Marinha e do Exército. Os dois tinham aviões. No Brasil, a primeira vez que usamos aviões para combate, para matar, foi na Guerra do Contestado, contestado lá de Santa Catarina, Paraná, entendeu? Em que eles usaram uma aeronave ali, tá ligado? Que era um aeroplano, que naquela época não tinha aeronave, era aeroplano. E foi pilotado pelo Ricardo Kirk. Não é nem Biscoito e nem o Capitão Kirk lá, não. É Ricardo Kirk, tá ligado? Tem a cultura. Ele fez esse bombardeio lá no Contestado, a comando do Setembrino, que era o general que tava lá na guerra. Ele falou, mano, vamos mostrar pros caras que dá pra usar avião. Usa avião, detona lá, pá, mata todo mundo. E eu mostrei minha cola. E esse caso do Contestado foi em 1914. Depois a gente tem um outro caso conhecido também em 1922. 24. 22 é tenentíssimo no Rio. Em 24 São Paulo ficou com ciúmes e copiou. E fez melhor. Fez 1924 aqui em São Paulo a revolta tenentista, que farei um vídeo um dia. E será um vídeo especial. É matéria assim, trabalho em meio da faculdade. Então teve a revolta de 1924 e os aviões federais foram usados para bombardear São Paulo. São Paulo foi bombardeado por aviões. Também tivemos casos, falando em São Paulo, tivemos casos também das primeiras batalhas aéreas de avião contra avião na América do Sul, que foi em 1932. A Revolução Constitucionalista de 1932, que todo paulista... Não, todo paulista não, tem uns caras que não sabem. Que São Paulo tinha os vermelhinhos lá, São Paulo tinha os aviões, o governo federal também tinha os aviões, aí do Campo de Marte com os caras que vinham do Rio e pá, e derrubavam e morriam. E inclusive dizem que foi um agravante para a depressão do Santos Dumont, que veio a se suicidar lá em Santos durante a guerra. Beleza, já tô chegando lá, vou chegar na FAB, calma.
Mas importante falar antes da FAB é o Correio Aéreo Nacional, que começou primeiro com o Correio Aéreo Militar. O Brasil é grande pra preuga, muito grande. Porque hoje em dia, você mandar uma mercadoria daqui de São Paulo para o Amazonas é 18 dias úteis, porque tem que ir para Belém. Alguns transportadores mandam para Belém para depois pegar a balsa e subir o rio para Manaus. Já demora 18 dias úteis. Imagina naquela época, né? Que você ainda não tem as estradas assim muito bem feitas. Em 12 de julho de 1931 é criado o Correio Nacional, né? Correio Militar, para encurtar distâncias e mandar mercadorias, assim. E você tem os pilotos, né, para esse Correio Nacional, que vão começar a treinar, a pilotar ali, né, com os aviões da época. E detalhe, hoje em dia a gente tem radar, hoje em dia a gente tem piloto automático, hoje em dia a gente tem todos os negócios do avião da hora para você se localizar. Você nem olha onde você está indo, você já tem ali, opa, tô aqui para cá. Você pousa sem ver, né, pouso com instrumentos, ou voa. Naquela época não, filho, dependia muito do tempo, muito mais do que hoje. E era mapinha, bússola e observando. Olha, opa, Curitiba, foi embora. Mas havia a ideia de você fazer uma força aérea, né? Porque a força aérea, o pessoal, os aviões estavam crescendo muito lá, principalmente com o começo da Segunda Guerra Mundial, começou em 39, né? Então Getúlio já estava ali mexendo os pauzinhos. Em 1941 foi criada a FAB, a Força Aérea, 1941, no dia 20 de janeiro, ou seja, a FAB é capricorniana. Acho que é capricorniano. Se não for capricorniano, é aquariano. Preciso ver lá o mapa. Dá uma olhada no jornal. Mas se você estudou um pouquinho da história, né, do Brasil na Segunda Guerra Mundial, sabe que teve alguns navios aqui na costa brasileira que foram torpedeados por por submarinos alemães, os U-Boats. E isso começou a deixar a negada puta. Já tava tendo aquele joguinho político do Vargas, né? Sobre lá o Hitler, vão ficar do lado da Alemanha, vão ficar do lado dos Estados Unidos. Faz uma siderúrgica pra mim aí, que era uma siderúrgica, não vai fazer os Estados Unidos. Então teve um ataque lá a um navio e o pessoal da Força Aérea falou, vamos derrotar esses, vamos dar um susto nesses caras aí, vamos expulsar os alemães daqui. Pegaram o hidroplano, ficaram procurando ali, né? Submarino. Achou! Porque eles, submarino naquela época era um pouco diferente de hoje, né? Eles não ficavam dias inteiros embaixo d'água. Tinha que subir para pegar ar. Então ele subiu para pegar, opa, ali, vai, toma! Metralhou. Jogou bomba, derrubou. Beleza, primeiro ataque bem sucedido da FAB. A FAB, criada em 1941, herdou da Marinha e do Exército 430 aviões de 35 modelos diferentes. E eram todos modelos obsolentos, muito velhos para aquela época. Tinha os teco-teco da Primeira Guerra, tá ligado? Então a gente precisava dar uma reformulada antes de ir pra guerra. Porque você vai com o equipamento que tinha aqui pra guerra. Primeiro, se você matar um alemão, já foi sorte. Inclusive o Brasil teve que trocar de uniforme para a guerra, né? O uniforme brasileiro, como foi treinado pelas missões francesas e prussianas, tinha uma herança prussiana, o uniforme brasileiro parecia muito com o alemão. Ia chegar lá na Itália, né? O alemão o americano ia olhar, alemão, pá! Não, brasileiro. Então o Brasil vai para a guerra e ficou destinado ao capitão, né? O rapaz lá, o Nero Moura, de juntar 32 oficiais, né? 32 oficiais e generais ali, o pessoal, tenente, né? Juntar esses 32, cabeça de chave, levar para o ZEUA, levar para os Estados Unidos, fazer um treinamento lá na Flórida. Depois desse treinamento na Flórida, eles foram encontrar com as tropas brasileiras no Panamá, numa cidade chamada Aquadoce. Foram encontrar com o pessoal no Panamá, e lá eles ganharam o apelido de avestruzes. Vou botar aqui, ó, a foto do Sentapua, que é o negócio deles, né, o brasão. Lá eles comiam de tudo, por isso que tiveram esse nome, avestruz, né, foram apelidados por isso. Porque dava feijão com leite em pó, o que dava para eles comiam. O brasileiro não tinha frescura não, comia tudo. Saindo do Panamá, vão para a base aérea nos Estados Unidos de Suffolk, onde eles são apresentados ao P-47. Esse aqui, ó, tem um modelinho de brinquedo, olha, P-47, é o P-47. Tá vendo? P-47. Esse aqui é um avião barrudo, cara. Ele era considerado o tanque que voava. Porque só na fuselagem ele tinha 8 centímetros de blindagem.
né, para levar bala e não cair mais. Ele tinha um motor também que tinha um sistema de turbinas que quanto mais alto ele estava, mais comprimia o ar, né, e o motor achava que estava numa pressão mais baixa. Então o motor arregaçava, o bichinho corria. Além da blindagem forte, o P-47, o P-47 Thunderbolt Republic, é o nome do cara, Republic, P-47 Thunderbolt. Ele tinha 8 metralhadoras .50, sabe aquela que derruba avião? Então, tinha que derrubar avião, né? Então, 8 metralhadoras .50 aqui nas asas, 4 nessa aqui, e o bichinho fazia um arraso. Porque na melhor das hipóteses, um avião naquela época tinha 2, uma de cada lado, ou 4, né? No máximo também 6. O P-47 entrou em operação em 1942, né? E ficou na ativa, funcionando até 1966 na Força Aérea do Peru, quando ele foi aposentado. Fomos para a Itália então, vamos para a Itália, chegamos lá na base aérea que só tava lama, água, porque estava chovendo muito naquela época que eles chegaram, finalzinho de 1944, estava começando a pegar o inverno ali, então tava chovendo. Cara, no primeiro momento eles ficaram na base aérea de Tarquina, na cidade lá na Itália, né, porque a Itália estava dividida, né, teve o golpe lá que tirou o Mussolini, né, do poder, derrubou o Mussolini, e a Alemanha depois invadiu, então tava metade da Itália dos aliados, metade da Itália para o eixo. E um detalhe, os Thunderbolts do Brasil foram convertidos em aviões de bombardeio, né? Porque a Luftwaffe, a Força Aérea Alemã, em 1944 para 45 já estava praticamente destruída. Tinha um ditado, né, entre os alemães: se você vê um avião de dia, são os soviéticos. Se você vê um avião de noite, são os americanos. Se você não vê avião, são os alemães. A tática dos brasileiros, né, naquela época, era a tática Ariete, né, que o avião ele vem com tudo e metralha, joga bomba e depois sobe. Porque era mais ataque ao solo, né, contra a artilharia. Mas isso não é demérito aos brasileiros não, porque combate aéreo, caça a caça, tem uma certa igualdade, né, vai depender muito do piloto e o quão moderno é o caça que eles estão pilotando. Mas você tá aqui e o cara tá aqui atirando em você, o caça tá muito mais em desvantagem, porque já estão atirando nele, né? E você tinha uma altura mínima para poder jogar a bomba ou poder atirar, né, para ter efeito. Tanto que a artilharia antiaérea ficava mais em lugares mais altos. E uma tática dos brasileiros e pilotos daquela época era você literalmente ir cortando grama, de tão baixinho que você voava. Era basicamente isso a operações do Brasil na Europa. Fazer ataques ao solo, ataques a estações de trem, a trens, a linha de suprimento, destruir as artilharias antiaéreas, comboios, dar apoio ao pessoal em solo, e que foi muito importante. Depois de um tempo atuando na Europa ali, o pessoal sai da base que eles estavam para ir para Pisa. Tem um caso também que até o Lito do Aviões e Música, o canal, fez um vídeo sobre a história do Danilo, do aviador Danilo, que caiu atrás das linhas inimigas e foi a pé, de trás das linhas inimigas até a base aérea em Pisa. Muito interessante, muito legal, se vocês quiserem eu trago com a visão mais historiador. E eu já ia me esquecendo, sabe aquela imagem aqui, ó, o símbolo da Força Aérea Brasileira na época? É um avestruz com uma bala. Ele foi pensado no caminho até a Itália. O avestruz é porque eles eram chamados de avestruz, né? O apelido dele porque eles comiam tudo que davam para eles. O fundo em vermelho é o céu da guerra, né? O céu em guerra, o céu de sangue, com algumas nuvens explodindo de artilharia antiaérea no fundo. O avestruz, né? E metendo bala, e a frase senta pua. Senta pua, falando hoje em dia, a gente olha assim, tipo, cara, deve ter um duplo sentido aí. Não tinha. Porque senta pua para eles na época era mete bala, ou mete a metranca, desce bala, entendeu? Senta pua, que era bala. Pá! E é isso, gente, nós somos o único país latino-americano que lutou na guerra, né? Teve o México também. O México ele forneceu alguns pilotos, né, para a Força Aérea Americana que lutaram no Pacífico, que era o Esquadrão 201. Eles também pilotavam os Thunderbolts, iam contra os japoneses. E também tinha o Esquadrão 164, né, 164 da RAF, da Royal Force lá, dos ingleses, que era composto por voluntários argentinos, né? Foram mais de 200 argentinos para a RAF, né, que
tinham dupla nacionalidade, eram argentinos. Inclusive tem até a história de uma mulher que lutou, que foi uma piloto, que lutou na Segunda Guerra pela RAF. Mas se você quiser saber o nome dela e também a história dela, comenta aí. Eu sei que não é a história do Brasil, mas é uma história legal de trazer. Vou pedir pra Laís trazer. A Laís pode contar essa história pra vocês. É isso, pessoal. Falei alguma merda? Comenta aí. Quer acrescentar alguma coisa no canal? Esqueci alguma coisa? Comenta aí. Comenta aí, gente. Bota comentário. Vamos, taca comentário, bota a curtida aí e vambora. É vida que segue. Acho que temos um vídeo. Então, beijinho, coração e hang loose.